Talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente porque está cansado de orar e sentir que nada acontece. Você fala com Deus, mas a sensação é de que as palavras batem no teto e voltam. Já houve um tempo em que você chorava na presença dele, sentia um calor diferente no coração, uma paz que não sabia explicar. Hoje, parece que tudo ficou distante. Você continua crendo, continua respeitando a Deus, mas lá no fundo, sente que não é mais a mesma coisa. É como se a presença dele tivesse se apagado dentro de você. Talvez você se pergunte em silêncio: o que aconteceu comigo? Por que eu não sinto mais Deus como antes? Pode ser que você já tenha até pensado que o problema é só seu, que Deus se afastou, ou que você não é mais digno de sentir a presença dele. Pode ser que a rotina tenha te engolido, que as lutas tenham te endurecido, que decepções tenham te esfriado, e ao mesmo tempo existe uma saudade dentro de você. Saudades de quando orar fazia bem, de quando louvar era leve, de quando falar com Deus não era um peso, mas um refúgio. Este vídeo é justamente para quem está nesse lugar, para quem acredita em Deus, mas sente que perdeu o contato. Para quem ainda ora, mas não sente resposta. Para quem sente que a alma ficou seca, que a fé ficou cansada, que a oração virou hábito mecânico. Aqui nós vamos falar com simplicidade sobre como voltar a falar com Deus de verdade e, aos poucos, voltar a sentir a presença dele. Não como algo mágico, mas como um caminho de sinceridade, arrependimento, cura e recomeço. Antes de continuar, eu quero te pedir algo importante. Se inscreva neste canal e já deixe o seu like neste vídeo. Isso não é só um gesto automático. É a forma de você caminhar junto nessa jornada, recebendo mensagens que podem fortalecer sua fé e, ao mesmo tempo, ajudar esta palavra a chegar a outras pessoas que também estão secas por dentro e não sabem mais como falar com Deus. Ao longo desta mensagem, nós vamos falar sobre por que muita gente parou de sentir a presença de Deus sem perceber. Vamos falar de feridas que foram acumuladas, orações aparentemente sem resposta, frustrações, culpas, distrações. Vamos falar de como a vida foi empilhando preocupações, dores, cansaço, e a presença que antes era tão viva foi ficando em segundo plano. Vamos também falar, de forma muito prática, sobre como recomeçar essa conversa com Deus quando o coração está frio e a mente cansada. Talvez você tenha vivido momentos em que se sentiu muito perto de Deus. Chorou em um culto, em casa, no quarto, em uma madrugada silenciosa. Teve experiências que marcaram a sua história. Mas com o tempo, as lutas aumentaram. Vieram doenças, problemas na família, conflitos, decepções com pessoas da igreja, decisões difíceis, perdas que machucaram fundo. E ao invés de levar tudo isso para Deus, o coração foi se fechando aos poucos. Você não decidiu se afastar de uma vez, mas foi se protegendo, se endurecendo, se calando por dentro. A Bíblia mostra que isso não acontece só com você. Em várias histórias, pessoas que amavam a Deus passaram por fases de secura, dúvidas, sensação de abandono. Gente que um dia sentiu a presença de forma forte e, em outro momento, se viu perguntando: Deus, onde o Senhor está? Em muitos casos, Deus não se afastou. Foi o coração que, por causa das dores e distrações, foi se cobrindo de camadas. A presença continuava lá, mas a pessoa já não conseguia perceber como antes. É exatamente sobre isso que vamos tratar aqui, como remover essas camadas, como falar com Deus quando você se sente indigno, como se aproximar quando a vergonha pesa, quando a culpa acusa, quando a mente repete que você falhou demais, como abrir o coração sem ter medo de ser rejeitado. Vamos falar sobre a sinceridade que Deus valoriza, sobre o arrependimento que abre caminho, sobre a constância que reacende a chama e sobre o tipo de oração que nasce de um coração ferido, mas que ainda deseja voltar para perto.
Poucas pessoas permanecem até o final de um vídeo como este. Muitas desistem no meio, se distraem, trocam de conteúdo, mudam de assunto. Mas, na maioria das vezes, quem fica até o fim é justamente quem o Espírito Santo está separando para um recomeço mais profundo. Se você escolher ficar, não é por acaso. Em algum momento desta mensagem, Deus vai tocar em áreas que talvez você nem saiba colocar em palavras, mas Ele sabe exatamente onde precisa agir. Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar desde a dor de não sentir mais a presença de Deus até o ponto em que a oração volta a ser um lugar de encontro e não apenas um discurso. Vamos falar do que te afastou, do que te feriu, do que te esfriou, mas também do que Deus quer restaurar. Você vai entender que não está sozinho nessa luta, que não é o único a viver essa secura. E que isso não significa que Deus desistiu de você. Pelo contrário, pode ser justamente o sinal de que Ele está te chamando para um nível de relacionamento mais profundo, mais maduro, mais verdadeiro. Enquanto você ouve, permita que essa palavra não seja apenas informação, mas confronto e consolo ao mesmo tempo. Se alguma frase te incomodar, leve esse incômodo para a oração. Se alguma lembrança vier à mente, não empurre para longe, apresente a Deus. Se uma saudade da presença dele começar a apertar o peito, não tente calar isso. Use essa saudade como ponto de partida. Muitas vezes, o primeiro milagre não é o problema resolvido, é o coração acordado. Então, se você sente que perdeu algo na sua vida com Deus, se sente que não é mais como antes, eu quero te convidar a permanecer até o fim. Não apenas para ouvir uma mensagem bonita, mas para permitir que enquanto você escuta, Deus vá mexendo dentro de você. Talvez, quando este vídeo terminar, você não tenha todas as respostas. Mas, se o seu coração voltar a querer falar com Deus com verdade, isso já é um sinal de que a presença dele está te chamando de volta. Muitas vezes, a pessoa não percebe exatamente o momento em que deixou de sentir a presença de Deus. Não existe um dia marcado no calendário, um aviso claro dizendo: a partir daqui, tudo mudou. Na maior parte das vezes, o coração vai esfriando devagar. A vida vai ficando cheia, as preocupações aumentam, as responsabilidades apertam, e aquilo que antes era prioridade começa a ser empurrado para depois. A oração, que já foi um lugar de encontro, vira um hábito apressado, ou simplesmente deixa de acontecer. E quando a pessoa percebe, já está distante por dentro, mesmo continuando com a mesma rotina por fora. Para alguns, o afastamento começou na correria. Acordar cansado, resolver problemas de família, cuidar de casa, trabalho, contas, doenças, compromissos. O tempo que antes era separado para falar com Deus foi sendo tomado por outras urgências. A oração foi ficando para o final do dia, depois para quando der, até se transformar em frases soltas, às vezes só um pensamento rápido. Deus continuou ali, mas o espaço que ele ocupava na rotina foi diminuindo. Não foi uma decisão consciente de se afastar, foi um esquecimento alimentado pela pressa. Para outros, o que esfriou o coração foi a decepção. Decepção com pessoas, com líderes, com irmãos de fé, com decisões injustas, com palavras duras que ficaram marcadas. Talvez você tenha colocado confiança em alguém que representava Deus na sua vida e essa pessoa falhou de forma profunda. Nesses casos, muita gente não separa o erro humano da fidelidade de Deus. Fere-se na relação com pessoas e, sem perceber, começa a guardar distância também da presença de Deus. O coração passa a se proteger, evitando se envolver, evitando se abrir. E pouco a pouco, a pessoa passa a estar presente fisicamente onde Deus é falado, mas ausente por dentro. Também há quem tenha se afastado internamente por causa de orações aparentemente sem resposta.
Você orou por algo importante, suplicou, chorou, acreditou que Deus faria daquele jeito. O tempo passou e a resposta não veio como você esperava. Isso pode ter acontecido em relação a uma cura, a uma restauração de relacionamento, a uma porta de trabalho, a uma causa na justiça, a uma situação familiar. Em algum momento, talvez você tenha pensado, se Deus não fez isso, talvez Ele não se importe tanto comigo. Esse tipo de pensamento entra silencioso e, aos poucos, vai construindo uma barreira entre você e a presença dele. Há ainda a luta secreta com o pecado e a culpa. Situações que você sabe que não agradam a Deus, mas que acabaram virando costume. Palavras que saem sem controle, reações que ferem, vícios escondidos, atitudes que ninguém vê, mas a consciência acusa. Ao invés de levar essas áreas para Deus com sinceridade, a tendência é se esconder. A pessoa começa a pensar, eu não tenho moral para orar. Como vou me aproximar de Deus desse jeito? Com isso, em vez de usar a oração como lugar de acerto, vai evitando a presença de Deus justamente quando mais precisa dela. Esse afastamento interno também aparece em situações simples do dia a dia. Antes, ouvir uma mensagem mexia com você. Hoje, parece que nada entra. Antes, um louvor tocava o coração. Hoje, você escuta como se fosse qualquer outra música. Antes, qualquer lembrança da presença de Deus te quebrantava. Hoje, você se sente anestesiado. Não é que você tenha deixado de crer. Você continua acreditando em Deus, mas sente como se estivesse olhando de longe, como se observasse algo que já fez parte da sua vida, mas agora parece pertencer a outra fase, a outro tempo. É importante entender que Deus não se alegra com isso, mas também não te abandona por causa disso. Ele conhece cada etapa que você viveu. Sabe das dores que você atravessou, das palavras que ouviu, das lutas que enfrentou. Sabe o quanto o cansaço te desgastou, o quanto algumas experiências te marcaram. Ele vê que, em muitos momentos, você até quis se aproximar, mas não soube como. Vê que, mesmo frio por dentro, ainda existe um respeito, um temor, um carinho pela presença dele. E é justamente por ver isso que ele continua te chamando, mesmo quando você acha que não merece mais. Quando olhamos para as histórias bíblicas, vemos esse padrão se repetir. Um povo que, em certos momentos, estava próximo de Deus, vendo milagres, vivendo respostas claras. Em outros, se distraía, se afastava, se envolvia com outras prioridades, esquecia do cuidado que já tinha recebido. Ainda assim, Deus levantava vozes para chamar de volta. Ele lembrava, confrontava, mas também acolhia. Ele não ignorava o erro, mas também não desistia de quem se afastou. A distância não anulava o amor, apenas mostrava o quanto era necessário um recomeço. É assim também hoje. O fato de você não sentir mais a presença de Deus como antes, não significa que Ele te riscou da história. Muitas vezes, essa sensação é um sinal de que algo precisa ser curado, tratado, ajustado. É como um alarme interno dizendo: você não nasceu para viver sem essa presença, algo está fora do lugar. A pior situação não é quando a pessoa se incomoda por não sentir nada. É quando ela se acostuma com isso e acha normal viver sem a presença de Deus. O incômodo, por mais doloroso que seja, é um sinal de que ainda existe vida aí dentro. Talvez, enquanto ouve tudo isso, você esteja lembrando de situações específicas. Um momento em que você esperava de Deus uma intervenção e não viu. Uma conversa que te feriu dentro da igreja. Uma fase em que você decidiu se proteger para não se machucar mais. Um período em que a rotina levou sua energia e você foi deixando a oração para depois. Talvez esteja percebendo que não foi algo que aconteceu de um dia para o outro, mas uma soma de fatores que foi te afastando, camada por camada. Se isso faz sentido para você, não use esse entendimento para se culpar ainda mais, e sim para reconhecer onde precisa de cura.
Deus não está te mostrando a origem desse afastamento para te esmagar, mas para te oferecer um caminho de volta. Ele sabe que por trás da frieza existe alguém que sente saudade de uma presença que já experimentou. E esse sentimento de saudade é um dos maiores sinais de que ele ainda está te chamando para perto. Se, ouvindo tudo isso, você sente que está se enxergando nessas situações, compartilhe um pouco da sua experiência nos comentários, porque o seu relato pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa para perceber que não está sozinha nessa luta. Quando o coração esfria, uma das maiores dificuldades é justamente essa. Como falar com Deus se eu não sinto vontade, não sinto presença, não sinto nada? É aqui que muitas pessoas desistem. Pensam assim: se eu não sinto, é porque Deus não está me ouvindo. Ou é melhor eu nem orar nesse estado. Só que quando olhamos para a forma como Deus lida com as pessoas na Bíblia, percebemos algo muito importante. Ele não espera que a pessoa chegue perfeita. Ele chama a pessoa exatamente no ponto em que ela está. E se hoje você se sente seco por dentro, é desse lugar mesmo que você pode começar a falar com Deus. O primeiro passo é a sinceridade. Parece óbvio, mas muita gente tenta se aproximar de Deus fingindo estar bem, usando palavras que não combinam com o que está sentindo. Fala como acha que deveria falar e não como está de verdade. A verdade bíblica é que Deus conhece seus pensamentos antes mesmo de você abrir a boca. Se Ele já sabe que você está frio, cansado, decepcionado, envergonhado, não faz sentido tentar esconder isso. Falar com Deus de verdade, especialmente nesse momento, é chegar diante dele e dizer exatamente o que está acontecendo. Eu não estou sentindo a tua presença, eu estou confuso, eu estou magoado, eu estou distante, mas não quero continuar assim. Talvez você pense que esse tipo de oração é desrespeitoso, mas a própria Bíblia mostra pessoas que falaram com Deus de forma muito honesta. Gente que disse que estava angustiada, gente que perguntou por que parecia não ser ouvida, gente que admitiu estar com medo, cansada, sem forças. Em vez de rejeitar esse tipo de oração, Deus respondeu com consolo, correção, direção. Isso mostra que Ele não se assusta com a sua verdade. O que o entristece não é a fraqueza, é o fechamento. Não é o coração quebrado, é o coração endurecido. Outro ponto importante é entender que você não precisa de palavras bonitas para falar com Deus. Você não está prestando um discurso, está abrindo a alma. Às vezes, a melhor oração que você consegue fazer em um dia é: Senhor, eu estou aqui, mas não sei nem o que dizer. E isso é válido. Há momentos em que a dor, o cansaço ou o vazio são tão grandes que as frases não se organizam. Nesses momentos, o que importa não é a estrutura da fala, é o movimento do coração que se volta para Deus, mesmo sem sentir nada. Ele entende aquilo que você não consegue colocar em frases. Um caminho muito simples para recomeçar é transformar pensamentos em oração. Ao invés de deixar a mente girando em torno de preocupações e culpas, você pode começar a responder esses pensamentos falando com Deus. Por exemplo, se vier à sua mente: eu estou tão distante de Deus, você pode dizer: Senhor, é exatamente assim que eu me sinto, distante, mas eu não quero continuar assim. Se vier: eu não sei mais orar, você pode dizer: me ensina a falar contigo de novo. Aos poucos, o que antes era só um peso dentro de você se transforma em diálogo. Também é importante lembrar que a oração não precisa acontecer só em um lugar específico. Ter um momento separado é precioso, mas você pode falar com Deus enquanto faz as coisas do dia. Lavando louça, caminhando até o ponto, arrumando a casa, indo para o trabalho, deitado antes de dormir. Em silêncio, você pode ir contando o que está vivendo. Hoje eu acordei triste. Estou preocupado com essa situação. Estou com medo dessa notícia. Estou cansado de sentir esse vazio.
Isso não substitui um tempo a sós, mas ajuda a treinar o coração a incluir Deus novamente em tudo. Um ponto central nesse recomeço é o arrependimento, não no sentido de você se afundar em culpa, mas de reconhecer diante de Deus o que você sabe que te afastou. Pode ter sido um hábito, uma decisão, uma escolha, uma postura. Em vez de esconder isso ou fingir que não existe, você pode dizer: eu sei que isso não te agrada, eu sei que essa atitude me esfriou, eu sei que fui me afastando, mas eu não quero continuar assim. Me perdoa e me ajuda a mudar. Esse tipo de oração é profundamente bíblico. É assim que muitos recomeços aconteceram, não com alguém se justificando, mas com alguém se abrindo. Talvez você pense: mas eu já pedi perdão tantas vezes e continuo caindo nos mesmos erros. Isso não surpreende a Deus. Ele sabe da sua fraqueza melhor do que você. O que ele observa não é se você virou alguém impecável de repente, mas se o seu coração ainda reconhece a necessidade da presença dele. O arrependimento verdadeiro não é apenas remorso pelo que fez, é um desejo sincero de não querer viver longe de Deus. Mesmo que a mudança seja lenta, o fato de você insistir em buscar a presença dele já é sinal de que ele está trabalhando em você. Outro aspecto de falar com Deus nesse lugar de frieza é pedir por restauração, não só de circunstâncias, mas do próprio relacionamento. Muitas pessoas se aproximam apenas pedindo: Deus, resolve isso, abre aquela porta, tira essa dor. E Deus se importa com tudo isso. Mas quando o assunto é voltar a sentir a presença dele, é importante incluir pedidos como: restaura minha sensibilidade, me faz voltar a sentir alegria na tua presença, tira essa indiferença que se instalou em mim, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja. São orações que pedem transformação por dentro, não só mudanças por fora. É importante também não criar uma expectativa de que, assim que você fizer uma oração sincera, tudo vai mudar de uma vez. Em algumas histórias, Deus marcou pessoas em um único encontro. Em outras, o processo foi acontecendo pouco a pouco. Às vezes, a chama da presença de Deus não volta como um fogo repentino, mas como uma brasa que vai sendo reacendida dia após dia. Em um dia, você ora sem sentir nada. No outro, sente um pequeno conforto. Em outro, uma paz discreta. Mais à frente, um quebrantamento que você não tinha há muito tempo. Se você desistir nos primeiros dias porque não sentiu nada, pode abandonar o processo justamente na fase em que Deus está preparando o terreno. Falar com Deus de forma constante, mesmo sem sentir nada, é uma prova de confiança. É como dizer: eu não dependo da emoção para continuar te buscando, eu dependo de quem o Senhor é. Essa postura amadurece a fé. Ela tira a oração do lugar de eu oro quando sinto vontade e a leva para o lugar de eu oro porque sei que preciso de Deus, com ou sem vontade. Isso não é religiosidade vazia, é perseverança. É o tipo de fidelidade que muitos homens e mulheres de Deus viveram. Seguir falando com Ele, mesmo quando o cenário parecia seco. Se você se sente indigno de se aproximar porque errou demais, lembre-se de que Deus sempre se revelou como alguém que perdoa e restaura. Não foi gente perfeita que Ele chamou, foi gente quebrada. Não foi gente sem falhas que Ele usou, foi gente que aprendeu a depender dEle. A presença de Deus não é prêmio para quem nunca falha, é lugar de cura para quem reconhece que precisa de ajuda. Por isso, quando a culpa tentar te calar, use essa culpa como motivo para correr para Deus, não para se esconder dEle. Talvez hoje a sua oração ainda saia fraca, tímida, quase sem força. Mas se ela for verdadeira, Deus ouve. Ele vê cada esforço, cada tentativa, cada palavra que você consegue dizer mesmo em meio ao cansaço. E é muitas vezes nesses dias mais difíceis em que você se arrasta para falar com Ele,
que o processo de restauração começa de forma mais profunda. A presença dele não desapareceu. Ela está te esperando nesse lugar de verdade. Quando falamos em voltar a sentir a presença de Deus, não estamos falando apenas de momentos intensos de emoção, mas de construir, pouco a pouco, um caminho de proximidade. E esse caminho passa, necessariamente, pela rotina. Muita gente imagina que, para viver algo real com Deus de novo, precisa de uma grande experiência, de um culto marcante, de um dia especial. Deus pode usar tudo isso, claro, mas na maioria das vezes, a presença dele volta a ser percebida através de pequenas decisões diárias, simples, silenciosas e constantes. Uma dessas decisões é separar um tempo real para Deus. Não precisa começar com 1 hora. Pode ser um período pequeno, mas verdadeiro. Em vez de tentar prometer algo impossível, você pode decidir: todos os dias, em tal horário, eu vou parar para falar com Deus e ouvir um pouco da palavra. Esse tempo não é para ser corrido, como quem tenta cumprir uma obrigação. É para ser um encontro. Mesmo que, nos primeiros dias, você ainda não sinta nada diferente, esse gesto comunica algo muito importante. Deus voltou a ter um lugar reservado na sua agenda. Outro ponto é a forma como você se aproxima da palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é uma das principais formas de Deus falar com você. Quando o coração está frio, pode ser difícil se concentrar. Os textos parecem distantes, as palavras não prendem a atenção. Nessas horas, em vez de desistir, você pode começar com trechos menores, com histórias que mostram pessoas reais lidando com medos, dores, recomeços. À medida que você lê, pode transformar a leitura em oração. Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com essa pessoa. Me ensina a confiar como essa pessoa confiou. Me ajuda a enxergar o que eu ainda não enxergo. A presença de Deus também volta a ser percebida quando você aprende a incluir gratidão nas suas conversas com Ele. Quando o coração está seco, a tendência é olhar apenas para o que falta, para o que deu errado, para o que machuca. E Deus se importa com tudo isso. Mas se a oração se torna apenas um lugar de reclamação, o olhar fica cada vez mais preso aos problemas. A gratidão não nega a dor, mas amplia o campo de visão. Ao agradecer por coisas simples, o fôlego, a proteção em um trajeto, uma porta que se abriu, alguém que te ajudou, você vai treinando o coração a perceber que Deus nunca deixou de agir, mesmo em dias difíceis. Outra prática importante é aprender a cultivar momentos de silêncio diante de Deus. Em um mundo barulhento, com telas, notificações, mensagens o tempo inteiro, é difícil aquietar a alma. Mas, muitas vezes, é no silêncio que a presença dele é percebida de maneira mais profunda. Não é um silêncio vazio, é um silêncio de quem diz: eu já falei, agora quero apenas ficar na tua presença. Pode ser alguns minutos em que você respira fundo, desliga o que distrai e fica ali, consciente de que Deus está ouvindo até o seu silêncio. Com o tempo, esse tipo de prática acalma o coração e abre espaço para que Deus alinhe seus pensamentos. Também é valioso observar como a presença de Deus se manifesta em coisas simples do dia. Às vezes, você espera algo extraordinário, enquanto Deus fala por meio de detalhes. Uma palavra que chega na hora certa, um consolo que vem do nada, um livramento em uma situação cotidiana, uma força que surge em um dia que tinha tudo para ser insuportável. Quando você termina o dia e, ao invés de apenas reclamar, pergunta: Deus, onde o Senhor esteve comigo hoje? Começa a enxergar sinais da presença dele que antes passavam despercebidos. Isso vai reacendendo a sensibilidade. É importante também vigiar o que alimenta o seu interior. Assim como o corpo sente os efeitos daquilo que você come,
O espírito sente os efeitos daquilo que você consome em termos de conteúdo, conversas, ambientes. Se tudo o que entra é medo, fofoca, comparação, agressividade, a alma vai ficando pesada. Não se trata de viver isolado, mas de escolher melhor o que ocupa o seu tempo. Quando você começa a abrir espaço para louvores, mensagens saudáveis, conversas que edificam, a atmosfera interna muda. Isso não substitui a oração, mas cria um ambiente mais propício para perceber a presença de Deus. Outro aspecto fundamental é deixar Deus entrar nas feridas que te afastaram. Talvez você tenha sido machucado por alguém que usava o nome de Deus. Talvez tenha ouvido palavras duras de quem deveria ter cuidado de você espiritualmente. Essas marcas não desaparecem só com o tempo. Em muitos casos, é necessário apresentar essas situações para Deus de forma específica, contar o que aconteceu, o que você sentiu, o que isso gerou dentro de você. Pedir que Ele cure, que tire o veneno, que te ajude a separar o erro humano do caráter dele. Quando você permite que Deus trate essas feridas, espaço novo se abre para voltar a sentir a presença dele sem confusão. É bom lembrar que a presença de Deus não é apenas sentimento. Ela pode ser sentida sim, e muitas vezes se manifesta em paz, em quebrantamento, em alegria suave. Mas mesmo quando a emoção não aparece, a presença continua sendo uma realidade. Você pode entrar na oração sem sentir absolutamente nada e mesmo assim estar diante de um Deus que te escuta com atenção. Aprender isso é uma parte importante da maturidade. Saber que Deus está com você porque prometeu estar, não porque você sente o tempo todo. Quando essa verdade se firma dentro de você, os momentos em que a presença é percebida de forma intensa se tornam ainda mais preciosos, porque você sabe que não são ilusão, são manifestação de algo que já era real. Com o tempo, essas escolhas, separar um tempo, voltar à palavra, cultivar gratidão, silenciar o coração, cuidar do que entra, deixar Deus tratar feridas, começam a mudar o ambiente interior. Em um dia, você percebe que está mais calmo do que estaria antes. Em outro, sente vontade de orar por alguém sem motivo aparente. Em outro, um louvor simples te emociona como há muito tempo não acontecia. Em outro, uma passagem bíblica parece falar diretamente com você. É assim que, muitas vezes, a presença de Deus volta a ser percebida. Não em um único grande acontecimento, mas em vários pequenos sinais que, somados, revelam que Ele está reacendendo algo em você. Se ouvindo tudo isso, você sente que essa retomada da presença de Deus combina com o que você deseja viver? Compartilhe nos comentários o que mais falou com você, porque o seu relato pode ser exatamente o empurrão que outra pessoa precisa para recomeçar também. Existe um momento nesse caminho de recomeço em que algo começa a mudar por dentro. Não é sempre um clarão visível, nem um arrepio forte. Às vezes é discreto, quase imperceptível, mas real. Você continua com as mesmas lutas, com os mesmos desafios, com as mesmas responsabilidades, mas percebe que já não está lidando com tudo do mesmo jeito. Aquele peso que parecia insuportável começa a ficar um pouco mais leve. Aquele vazio profundo dá espaço para uma esperança silenciosa. E sem perceber, isso é a presença de Deus voltando a ser percebida no seu interior. Muitas vezes, a primeira evidência dessa presença não é um sentir, é um perceber. Você percebe que em situações que antes te derrubariam, agora você está mais firme. Percebe que antes de reagir da mesma forma de sempre, algo te freia. Percebe que pensamentos que te dominavam já não têm a mesma força. Nada disso é por acaso. Quando você volta a falar com Deus com sinceridade, mesmo sem vontade, mesmo sem emoção,
Ele começa a trabalhar em áreas que você nem sabia como mudar. A presença dele não é apenas consolo, é também transformação. Em muitas histórias da Bíblia, Deus se manifestou assim. Enquanto a pessoa caminhava, obedecia, insistia em confiar, ele ia ajustando o coração. Não foi sempre um encontro único que mudou tudo. Muitas vezes foi um processo. Um profeta cansado, que pensou em desistir, foi alimentado por Deus no deserto e aos poucos recuperou a força. Um discípulo que tinha negado Jesus depois foi restaurado em uma conversa sincera à beira do mar. Um homem que perseguia os seguidores de Cristo teve um encontro marcante e depois disso passou por um longo processo de transformação. Em todos os casos, não foi apenas emoção, foi presença que gerou mudança. Na sua vida, isso pode aparecer de forma simples. De repente, você sente vontade de voltar a ouvir louvores que tinha deixado de lado. Sente desejo de ler algo da Bíblia, mesmo que por poucos minutos. Sente que, em certos momentos do dia, uma paz inexplicável te visita, mesmo sem que nada tenha mudado por fora. Em outra ocasião, durante a oração, as palavras saem com um pouco mais de facilidade. Em outra, as lágrimas que pareciam secas há tanto tempo voltam a descer sem que você entenda exatamente o motivo. Tudo isso são sinais de que a presença de Deus está reocupando espaços dentro de você. É importante não desprezar esses sinais. Às vezes, quem está frio por dentro espera algo tão grandioso que não valoriza os pequenos recomeços. Pensa assim: mas foi só um momento, foi só uma sensação rápida, deve ter sido coisa da minha cabeça. Mas, se você prestar atenção, vai perceber que esses momentos não surgem do nada. Eles acontecem muitas vezes depois de dias em que você insistiu em falar com Deus, mesmo sem sentir nada, depois de decisões simples de separar um tempo, de abrir a Bíblia, de agradecer por detalhes. É como se Deus estivesse respondendo à sua fidelidade discreta com sinais discretos, até que o coração esteja pronto para experiências mais profundas. Outro sinal de que a presença de Deus está voltando a ser sentida é quando a sua visão sobre as coisas começa a mudar. Situações que antes pareciam apenas injustiça passam a ser vistas junto com os livramentos que aconteceram no meio delas. Feridas que pareciam só dor começam a ser lembradas junto com consolos que você recebeu. Você começa a perceber que, em muitos momentos em que se sentiu só, na verdade, Deus estava te sustentando de maneiras que você só enxerga agora. Essa mudança de olhar não vem apenas de esforço humano, é fruto da presença de Deus clareando a mente e acalmando a alma. A presença de Deus também se manifesta quando, mesmo em meio a uma luta, você encontra força para orar por outras pessoas. Pode ser um parente, um amigo, alguém da igreja, alguém que você viu sofrendo. Quando você está completamente seco por dentro, é difícil pensar em interceder. A mente fica voltada apenas para a própria dor. Mas, quando a presença de Deus começa a ser reacendida, o coração vai sendo alargado de novo. Surge compaixão, surge desejo de que outros também sejam alcançados. Surge vontade de pedir que Deus faça na vida de alguém aquilo que você também precisa. Esse movimento mostra que Deus está tirando o foco da dor e devolvendo a sensibilidade espiritual. É fundamental entender que sentir a presença de Deus não significa viver em um estado constante de emoção. Mesmo pessoas muito usadas por Deus tiveram dias de cansaço, de silêncio, de lutas internas. A diferença é que elas aprenderam a não medir a fidelidade de Deus pelo que sentiam em cada dia. Quando você volta a falar com Deus e sente a presença dele em alguns momentos, aproveite, se derrame, agradeça. Mas nos dias em que não sentir nada, lembre-se do que já viveu.
Não jogue fora a caminhada por causa de uma fase mais seca. Fé madura é aquela que lembra do que Deus já fez para não duvidar do que Ele ainda pode fazer. À medida que a presença de Deus vai sendo sentida de novo, você também começa a perceber mudanças em áreas que antes pareciam incontroláveis. Um temperamento que era explosivo, uma ansiedade que dominava, uma tristeza que não ia embora, uma vontade de desistir que te perseguia. Não quer dizer que tudo some de uma vez, mas você percebe que agora não luta mais sozinho. Em momentos em que antes você cederia na hora, surge uma força nova para resistir. Em situações que antes te jogariam no chão, você descobre que consegue se levantar. Isso é presença de Deus. Não é só arrepio, é sustento. Talvez, enquanto você ouve, esteja lembrando que já viveu fases em que a presença de Deus era viva e agora sinta um medo de nunca mais viver aquilo de novo. Esse medo é compreensível, mas não precisa te paralisar. A mesma presença que um dia te alcançou continua disponível. Deus não voltou atrás na escolha que fez por você. Se hoje você deseja voltar a sentir, se existe um clamor silencioso dentro do seu peito querendo recomeçar, isso já é um sinal de que o próprio Deus está te puxando de volta. A vontade de voltar não nasce apenas de você, é resposta a um chamado que vem dele. Por isso, não trate o que está acontecendo agora como algo pequeno. Você poderia estar em qualquer outro lugar, ouvindo qualquer outra coisa, mas está aqui, buscando entender como falar com Deus e voltar a sentir a presença dele. Isso já é prova de que o Espírito Santo está trabalhando. Mais adiante, quero te conduzir a um momento de decisão e entrega, para que essa vontade de recomeçar não fique apenas em sentimento, mas se torne um passo concreto na sua história com Deus. Se você ficou até aqui, isso já mostra algo importante sobre você. Nem todo mundo permanece até o final de uma mensagem assim. Muitos param no meio, se distraem, desistem. Quem chega ao fim, geralmente, é quem está cansado de viver do mesmo jeito e sabe, lá no fundo, que Deus está chamando para algo diferente. Você não é qualquer pessoa. Existe um propósito sobre a sua vida. Existe um chamado. Existe uma marca de Deus em você. O fato de permanecer ouvindo até agora é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando de forma especial na sua história, mesmo que você ainda se sinta fraco ou distante. Ao longo desta mensagem, falamos sobre a dor de não sentir mais a presença de Deus, sobre como o coração foi esfriando aos poucos, sobre decepções, culpas, cansaços, orações aparentemente sem resposta. Falamos também sobre como voltar a falar com Deus de forma simples, sincera e verdadeira, mesmo quando não há vontade nem emoção. Vimos que, na prática, esse recomeço passa por abrir o coração exatamente como ele está, por separar um tempo real para Deus, por trazer de volta a palavra para o dia a dia, por cultivar gratidão, por deixar o Senhor tratar feridas antigas e por permanecer, mesmo quando o coração ainda não sente tudo o que gostaria. Talvez, enquanto ouvia, você tenha percebido que a sua história se encaixa em muitos pontos. Talvez tenha percebido que, sem perceber, foi se afastando, criando camadas sobre o coração, guardando coisas que deveriam ter sido entregues. A boa notícia é que Deus não te mostrou isso para te envergonhar, e sim para te oferecer um caminho de volta. Ele não está apontando o dedo, está estendendo a mão. Não está dizendo, você falhou demais. Está dizendo, eu ainda estou aqui e estou disposto a reconstruir. Voltar a sentir a presença de Deus não é apenas voltar a ter emoções fortes em momentos específicos. É voltar a caminhar com Ele de forma real. É aprender a falar com Deus ao acordar, ao enfrentar um problema, ao tomar uma decisão, ao lidar com uma dor, ao terminar o dia. É reconhecer que sem essa presença,
tudo perde o brilho. É assumir com humildade que você não nasceu para viver longe dele. Por isso, este momento pode ser um marco na sua vida. O dia em que você decidiu não apenas ouvir sobre Deus, mas se levantar para viver de novo um relacionamento com ele. Talvez exista dentro de você um medo silencioso de decepcionar a Deus mais uma vez. Medo de começar a orar e parar no meio. Medo de prometer algo e não conseguir cumprir. Deus sabe disso. Ele não está te chamando para uma prova, está te chamando para uma caminhada. Não é sobre perfeição imediata, é sobre disposição para recomeçar, dia após dia. Ele sabe que, em alguns dias, você vai estar mais firme, em outros, mais cansado. Em todos, ele continua sendo o mesmo. A presença dele não depende da sua força, depende da fidelidade dele. Uma das coisas mais bonitas que a Bíblia mostra é que Deus nunca se cansou de recomeçar com quem o buscava de verdade. Gente que se afastou e foi chamada de volta. Gente que se esfriou e teve o coração reacendido. Gente que se sentia indignamente fraca e foi levantada com propósito. Você faz parte desse tipo de gente. Não importa o quanto já se afastou, quantas vezes falhou, quanto tempo ficou sem orar de verdade. Se hoje existe dentro de você o desejo de voltar, esse desejo é, em si, um sinal de que Deus não te abandonou. A partir de agora, o convite é simples e profundo. Não deixe essa vontade morrer quando o vídeo acabar. Separe, ainda hoje, um momento para falar com Deus do seu jeito, com suas palavras, apresentando o que ouviu aqui. Conte para Ele o que doeu, o que fez sentido, o que te confrontou, o que reacendeu saudade. Não se preocupe em falar bonito. Abra o coração. Se for preciso, comece dizendo justamente isso. Senhor, eu quero voltar a sentir a Tua presença, mas não sei como. Me ajuda. Deus entende cada palavra, cada silêncio, cada suspiro. Ao longo dos próximos dias, lembre-se de que tudo o que foi dito aqui não é um discurso qualquer. É um convite de Deus para uma nova fase. Vai haver dias mais fáceis e dias mais difíceis. Mas, se você decidir permanecer, vai perceber mudanças. Aos poucos a oração vai se tornando menos pesada e mais natural. A palavra vai começar a falar mais claramente. A presença de Deus, que hoje parece distante, vai ganhando espaço de novo, até que, em algum momento, você perceba: não estou mais sozinho. Ele está comigo, como sempre esteve. E agora eu quero te pedir uma atitude concreta, que também é uma forma de resposta. Se esta mensagem falou com você, se de alguma forma Deus te tocou aqui, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a falar contigo e voltar a sentir a tua presença. Essa frase é mais do que um comentário. É uma oração escrita, um posicionamento, um passo de fé. Também te peço que se inscreva no canal, porque isso te mantém perto de conteúdos que podem continuar alimentando a sua fé e te lembrando nos dias difíceis que Deus segue ao seu lado. Deixe o seu like neste vídeo para que essa palavra chegue a mais pessoas que estão vivendo exatamente o que você está vivendo hoje. E compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas. Alguém da sua família, um amigo, alguém que você sabe que está frio espiritualmente e precisa ouvir que ainda é possível voltar a sentir a presença de Deus. Seja instrumento nas mãos do Senhor para que outros também sejam alcançados. Fique em paz e até o próximo vídeo.